Quanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerão dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. A qualquer hora, nenhuma escritura falta para se cumprir. A qualquer hora, a trombeta poderá soar e Jesus Cristo poderá voltar. E é sobre isso que eu vou falar hoje, o arrebatamento da igreja. Nós cremos, baseados na Bíblia, que o arrebatamento da igreja pode dar-se a qualquer momento. Como já disse antes, eu creio que não há nenhuma passagem, nenhuma, a ser cumprida antes do arrebatamento acontecer. Há muitas passagens a se cumprirem antes da segunda vinda. Você está me entendendo? Estas são duas vindas bem diferentes. A primeira vinda pode ser a qualquer hora. A segunda vinda não acontecerá até que a primeira se realize. E isso é bem óbvio. Durante a primeira vinda, Jesus não vai pôr os seus pés neste planeta. Durante a segunda vinda, ele vai descer e pôr os seus pés no Monte das Oliveiras. E este vai se fender de um lado a outro. No arrebatamento, ele não vem para ficar. Ele vem para voltar. Quando ele vier da segunda vez, ele vem para ficar. No arrebatamento, ele vem para nos buscar. Na segunda vinda, ele voltará conosco. Há uma grande diferença nessas duas vindas. Antes que a segunda vinda tenha lugar, o grande e agitado período da tribulação vai explodir em toda a sua fúria infernal sobre a terra. Jesus disse: grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Estes serão acontecimentos cataclísmicos que não podem ser descritos, mas que vão surgir neste planeta. Água virando sangue, espíritos maus vindo do abismo, morte, inferno, e guerra, e juízo, e fome. Eu percebo que isso parece tenebroso, totalmente diverso da doutrina do domínio ou doutrina do reino, que diz que tudo vai ficar melhor e melhor e melhor. Mas quero lembrá-lo, não estou aqui para pregar o que você quer ouvir. Estou aqui para pregar o que diz o Senhor. Como filho de Deus, é o seu dever, é a sua consagração, sua dedicação, estar pronto quando a trombeta do Todo-Poderoso soar. Num instante, num momento, num piscar de olhos, nós vamos ser transformados. O corruptível se fará incorruptível. O mortal se tornará imortal. Quanto mais velho fico, mais eu desejo esse dia. Às vezes, nessas cruzadas, eu fico fisicamente exausto e quase não aguento. Às vezes eu subo para a plataforma e tudo fica nublado. As pernas tremem e eu tenho de me escorar no piano. Eu sinto esse meu físico envelhecendo. Mas breve, a corrupção, ela vai se tornar incorrupção. O mortal vai se revestir da imortalidade.
Glória a Deus, eu serei transformado num instante, num piscar de olhos, e vou jogar fora estes óculos para nunca mais ter de usá-los. As costas não vão mais doer, o estômago não vai mais doer, os olhos não vão mais se nublar, a mente estará viva e aguçada, porque Jesus vai voltar para buscar-nos, a igreja do Deus vivo. Isso que eu acabo de dizer a vocês não está sendo pregado nos púlpitos como antes. Vocês me ouvem? Como sei? Não vou a muitas igrejas, eu não posso, acho que é evidente. Mas vejo televisão evangélica e não me lembro sequer de ter ouvido uma vez alguém falando sobre o arrebatamento. Creio que nunca ouvi ninguém. Vou dizer novamente, estou certo de que tem sido pregado e alguns talvez ouviram ontem, mas eu vejo tanto quanto vocês veem e eu nunca em minha vida ouvi um pregador levantar-se e pregar sobre o assunto num programa evangélico ou em qualquer programa. Esta deve ser a mensagem suprema da nossa pregação. Deve ser a mensagem suprema, porque sua vinda é iminente. E como você sabe, Jimmy Swaggart? Como então sabe que Jesus Cristo vai voltar breve? Creio que ele voltará breve por várias razões. Não faz muito tempo, a revista Time publicou um artigo curioso e oportuno. Por esses dias, na cidade de Jerusalém, estão treinando 400 jovens judeus, jovens israelitas, para servir nos diferentes ofícios do culto do futuro templo, para que eles possam ser usados no templo que vai ser construído. É isso que está sendo noticiado agora. A Bíblia diz que esse templo vai ser reconstruído. E sabemos que de fato vai ser. Assim eles estão treinando os jovens para essas funções e estão falando sobre o lugar e os planos já estão sendo traçados. Modelos já estão sendo feitos por arquitetos do templo que será erguido em Jerusalém. Vocês ouviram o que eu disse? Vocês dizem, Jimmy Swaggart, isso é importante. Não, não é. Não me interessa nada. Jesus mudou tudo há 2000 anos atrás. Estão ouvindo? Ele morreu na cruz e ressuscitou para que cordeiros não sejam mais oferecidos, nem sangue tenha de ser aplicado ao propiciatório, nem sacrifícios sejam oferecidos. Mas é importante porque é o cumprimento da profecia bíblica. E se isso está tão perto, quanto mais perto deve estar o momento em que Deus vai tomar a trombeta e Ele vai tocá-la e Jesus Cristo vai voltar. A Bíblia diz com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Esse acontecimento deve estar muito perto. Mas esse não é o maior sinal. O maior sinal de que o arrebatamento se aproxima. O maior sinal, e eu me alegro porque este nosso pobre e indigno ministério teve uma pequena parte nisso, e não só nós, mas os que estão nesta plataforma. E é este maior sinal de todos. O sinal que o mundo não reconhece, nem sabe, nem entende. E nunca prestou atenção a ele. E é um sinal para a igreja, como nenhum outro. E é o cumprimento da profecia de Pedro. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Glória a Deus. E nos últimos 20 anos, centenas de milhares de batistas têm sido batizados no Espírito Santo.
Centenas de milhares de católicos têm sido batizados no Espírito Santo. Centenas de milhares de metodistas, presbiterianos, luteranos têm sido cheios do Espírito Santo. Estão ouvindo o que eu digo? E quando as nossas cruzadas começaram a se tornar maiores e maiores, tínhamos de alugar auditórios com capacidade para 15, 20 mil pessoas para comportar as multidões. Eu pensei sem orar sobre isso, porque Deus me disse em 1970, todo domingo à tarde, você vai reservar para falar ao povo sobre o Espírito Santo. Vai orar para que sejam cheios do Espírito. E então Deus me disse: se você crer em mim, você verá 1000 pessoas ou mais numa reunião sendo batizadas no Espírito Santo. Nós vimos 200, 300, 400, 500 pessoas batizadas no Espírito, mas nunca 1000. Agora pense nisso. Quando comecei essas cruzadas, há quase 30 anos atrás, se tínhamos 10 pessoas cheias do Espírito Santo numa cruzada, achávamos que era muita gente. Em 1963, em Illinois, em 7 semanas, vimos 100 pessoas, talvez 101 ou 102 batizadas no Espírito Santo. Eu andei nas nuvens por um ano. Mas Deus disse: você vai ver 1000 num culto. Eu desesperei, os anos passaram. Em meu coração me lembrava do que Deus disse, mas eu pensava, não sei como pode ser 1000 em uma só reunião. Mas quando as reuniões cresceram, sem orar sobre isso, eu pensei, não vou mais falar sobre o Espírito Santo aos domingos. Os auditórios são enormes, o povo não vai poder vir à frente para orar. E parei essas reuniões e pensei, sabe, não vou falar mais sobre o Espírito Santo, vou parar com isso. Numa certa cidade, entrei no auditório naquele domingo à tarde, resolvido a pregar outra mensagem, não orar para o povo ser batizado no Espírito Santo. E o próprio Espírito Santo me falou com muita clareza. Ele me dominou. Eu tentei subir para a plataforma, mas aí comecei a chorar. Foi em Greenville, Carolina do Sul. Ele disse: essas reuniões são minhas, não são suas. Elas me pertencem. Sou eu que unjo. Sem mim você não faz nada. E fiquem sabendo de uma coisa, irmãos, um pastor sem o Espírito Santo é como um automóvel sem gasolina, é como um avião sem turbina, como o mundo sem o sol para brilhar. O Espírito Santo é o nosso poder, é a nossa força, não os seminários, não qualquer diploma, não belos templos, mas o poder do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Está me ouvindo, igreja? Está me ouvindo, igreja? O único poder que Deus reconhece é o poder do Espírito Santo. Ele não reconhece outro poder. Eu ainda vejo aquela plataforma cheia de gente. Vejo o auditório completamente lotado nesse dia. E eu cheguei e disse: Senhor, dinheiro. Dinheiro. Há um homem sentado aqui hoje, mora em Dallas, Texas. É talvez um dos maiores especialistas em questões de imposto de renda. Ele é um contador, cheio do Espírito Santo.
Não gastamos nenhum dinheiro em nossa organização que ele não examine com o máximo cuidado. Se eu pagar uma refeição para um pastor, tenho de pôr o nome dele no verso, porque ele examina tudo para ver se é como deve ser. Eu tenho medo de dinheiro e tenho medo de mulheres. Dinheiro por causa de Deus, mulheres por causa da Francis. Ela disse, se você fizer algo antes que Deus pegue você, eu te pego. Estou brincando, mas essas duas coisas têm causado mais mal a pastores: dinheiro e o sexo oposto. Mas existem pastores que guiam o rebanho. Alguns pelas águas, alguns pela enchente, alguns pelo fogo, mas todos pelo sangue. Alguns por suas dores, mas Deus dá um hino durante a noite e pelo dia todo. Agora ouçam-me. Precisamos hoje, é o que eu queria pregar, e vou gastar um minuto com isso. É quase impossível achar pastores que tenham convicções firmes. Vocês me ouvem? Isto é, convicções, pastores que tenham convicções e que fiquem firmes, venha o que vier, e digam isto é certo, isto é errado. Não sei quando escutei um pastor falar do púlpito e dizer com amor a seu povo. Sei que eles dizem, mas não chegou aos meus ouvidos, nem vi pela televisão dizerem isso está errado. Segundo, está ficando difícil achar pastores que sabem algo sobre a direção do Espírito Santo. Esta manhã ouvi na televisão um pastor que conheço e amo. Fiquei triste. Ouvi 30 minutos de música que ficaria muito melhor num clube qualquer, tocada por roqueiros mundanos. E depois um livro apareceu na tela, o título: Como Receber o Espírito Santo e Ser Usado com os Dons do Espírito. Misturar o Espírito Santo com os poderes do inferno é coisa séria. Vocês estão me ouvindo? Isto é sério. Agora, isso é que vai chocar vocês. Os movimentos pentecostais, Assembleia de Deus, Igreja de Deus, Evangelho Quadrangular e outros vão morrer. Porque estão chegando ao ponto em que não sabem o que é a direção do Espírito. Ouçam-me. Já é muito mal fazer alguma coisa errada, como eu vi hoje. Mas o que é horrível é fazer isso e nem saber que está errado. Vocês entendem? Porque Deus me deu uma mensagem para a Assembleia de Deus, para a Igreja de Deus, Evangelho Quadrangular e para o povo pentecostal. E não querem recebê-la. Mas o pior de tudo isso é que eu só comecei. Mas eu vou encerrar. Quando o arrebatamento vier, ele não vai ser silencioso. Alguém disse, nem vão sentir falta de nós quando formos. Amigo, você não acredite nisso. Quando sairmos, não vai ficar sobrando nada que vale a pena. Jesus disse, vós sois o sal da terra e sois a luz do mundo. Quando formos,
Só o inferno é que vai sobrar. A única coisa que está mantendo isso mais ou menos agora são os filhos do Deus vivo, com Jesus em seus corações, em suas vidas. Pois bem, eu podia citar, mas eu quero que me vejam abrir este livro e ler nele. Há 2000 anos atrás, João, chamado a voz do trovão, estava com 100 anos de idade quando escreveu o livro do Apocalipse. Ele foi o único que ficou. Faço ideia os pensamentos que ele costumava entreter. Tiago, seu irmão, foi o primeiro a partir. Tinha acontecido há tanto tempo. Pedro já tinha partido. Tomé também, ele morreu na Índia. Natanael morreu. Mateus, o cobrador de impostos, morreu. De cabelos brancos, que Jesus está para vir, a trombeta está para soar. Ele está preparando sua igreja, preparando seu povo, preparando os seus, está preparando. Ele é o único que pode preparar a igreja, não os seminários, não escolas bíblicas, nem pastores, e sim o Espírito Santo é o único que pode preparar a igreja do Deus Todo-Poderoso. Você entende isso? Pois bem, há uma divisão entre os cristãos e o mundo, entre o cristianismo e o mundo. A cruz de Jesus Cristo separa você do mundo. Agora você entende isso? A cruz separa você do mundo. O batismo no Espírito Santo separa você da religião decadente e morta. Entendeu isso? Deus disse a Moisés: diga a Faraó, deixe meu povo ir. Tire-o do Egito. Eles não são mais parte do Egito. Há uma separação total entre os dois. Tenho de pregar uma coisa, eu estou protelando por toda a mensagem. Eu não quero pregar isso. Eu não gosto de pregar. E depois você vai desejar não ter dito, pregue isso. Porque meu coração nunca esteve tão abatido assim. Nunca. Nunca eu preguei sob tão grande peso. É quase, não tanto, mas quase como quando o mestre estava em Jerusalém e olhava para o povo e dizia: são como ovelhas que não têm pastor. O povo segue os pastores. Eu ouvi, foi David Wilkerson ou Don Branco, ou outro que disse, talvez tenha sido Charles Greenway: há guardadores de ovelhas, há mercenários e há pastores. Guardadores de ovelhas as tocam para seu engrandecimento, ego, orgulho. Estão me ouvindo? As ovelhas são secundárias. O guardador de ovelhas as faz ir para onde ele quer que vão. Então há o mercenário que vai pelo dinheiro.
Tudo é na base do vil metal. Eu lembro em Detroit, Michigan, a primeira cruzada se prolongou por 4 semanas. A segunda durou 9 semanas. Naquela segunda cruzada, se me lembro bem, foi numa sexta-feira, o lugar estava repleto. Havia uma grande plataforma naquela igreja, construíram uma nova agora. O culto havia terminado, uma senhora veio. Ela devia ter 50 anos, eu creio. Ela usava um capote velho, estávamos no inverno por esse tempo. A cruzada tinha começado. Um casaco velho. Era só olhar para ela para saber que a vida dela tinha sido difícil. Ela se aproximou, não queria esquecer, aquilo ficou em meu espírito. Foi Deus que fez isso. Ela chegou a mim e disse: Jimmy Swaggart. Eu me voltei e ela disse: Deus mandou lhe dar isso. E pôs algum dinheiro na minha mão. Muita gente faz isso comigo. Mas eu fiz algo que nunca havia feito antes. Eu segurei a mão dela e fiquei segurando. Ela começou a puxar e se soltar. E segurei a mão dela. E disse: irmã, isso foi em 1970. E eu disse: irmã, quanto dinheiro tem aí? Eu podia ver pela aparência que ela era alguém muito pobre. Ela disse: quanto tinha dado? Eu disse: onde a senhora trabalha? Ela baixou a cabeça, estava acanhada. Tive de perguntar a segunda vez, porque eu não entendi da primeira vez. E perguntei de novo: onde é que trabalha? Ela disse: em limpeza. Eu disse: a senhora trabalha de joelhos em algum prédio limpando? É isso que eu faço. Eu disse: quanto é que a senhora ganhou esta semana? Ela disse: aquilo que lhe dei. Eu disse: então deu tudo. E tentei devolver o dinheiro. Pela primeira vez ela esboçou uma reação. Seus olhos brilharam. Ela olhou para mim e disse: não estou dando a você, estou dando a Deus. Eu fui me afastando e andei na direção da parede e fui para um canto ali e chorei. E Deus disse: não fiz isso para ela, mas para você. Milhões e milhões e milhões de dólares vão chegar a você para o meu trabalho. E se você usar mal um só dólar que seja, não só vai responder a mim no juízo, mas vai ter de responder à pessoa que o deu.